Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre. Bom dia, boa noite já. A gente vai falar alguns detalhes sobre a fotossíntese que a gente não tinha falado na aula passada porque não deu tempo, né? A gente vai falar de quimiossíntese e de fermentação. Se der tempo, a gente fala sobre a glicólise, que é um processo bem rapidinho que vai ocorrer na respiração celular. Mas se eu ver que a aula está ficando muito extensa, a gente para na fermentação e amanhã a gente vê glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. Beleza? Então eu vou transmitir aqui o quadro e vocês me avisem se está dando tudo certinho aí. Beleza. Deu certo? Apareceu aí? Estou vendo tudo. Apareceu, professor, Tá, apareceu. Apareceu, massa, professor. então. Beleza. Então vamos lá. Pessoal, a gente falou na aula passada sobre a fotossíntese e aquele ciclo de carbonos, né? Que é o ciclo de Calvin-Benson. Esse ciclo de carbonos aí, o ciclo de Calvin-Benson, ele é o processo no qual a gente transforma, né, condensa o CO2 atmosférico em glicose, transforma então em matéria orgânica. Daí a gente tem a principal forma da planta de obter energia, né? Que é com a glicose. Então a planta vai produzir a glicose para que ela possa depois quebrar essa glicose e se alimentar. Mas existem alguns fatores que vão limitar a fotossíntese, né? Existem alguns fatores que a presença ou a ausência deles vai afetar a taxa fotossintética. Um dos fatores que vai afetar a fotossíntese, obviamente, é a iluminação, né? A quantidade de luz que está disponível para aquela planta, ela vai ser decisiva para saber se aquela planta vai realizar uma boa fotossíntese ou se ela vai ter uma fotossíntese deficiente. Isso porque a fotossíntese, claro, depende de luz, né? Então, quanto mais iluminação, mais eficiente vai ser a fotossíntese. Quanto menos iluminação, menos eficiente vai ser a fotossíntese. Só que, claro, né, não adianta você colocar muita luz, porque a planta não vai aumentar infinitamente a sua taxa fotossintética, ela tem um limite. No caso, a gente vai ter aqui a representação gráfica desse fator de iluminação. E aí eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui, porque geralmente as questões de vestibular, ó, vem nesse formato aqui. Ela vem com essa perguntinha aqui, com um gráficozinho para você responder. Peraí, pronto, entrou. Para você responder, o que é que significa esse gráfico aqui? Esse gráfico é bem simples de ser interpretado. E assim, eu espero que vocês não se assustem com os gráficos. A questão de gráfico é a questão mais fácil que tem, porque a resposta ela já está lá no gráfico. O que esse gráfico está dizendo é o seguinte: nós temos duas taxas aqui. A taxa de fotossíntese, que está representada por essa curva aqui, ó, essa curva vermelha, certo? Essa é a minha taxa de fotossíntese. E essa é, a faixa amarela aqui, né, meu bege, assim, ela é representada a taxa de respiração. Pessoal, ó, fotossíntese, produção de alimento, certo? Respiração, a gente vai gastar o alimento que foi produzido na fotossíntese. Então, ó, a taxa de respiração, ela é constante, independente da iluminação, né? A respiração não depende de luz, então ela é uma taxa constante, né? Ela não vai ser alterada por causa da iluminação. Já a fotossíntese, sim, né? Se eu tenho pouca luz, essa plantinha aqui, ó, ela vai fazer menos fotossíntese. Ou seja, a minha incidência de luz é essa daqui, é porque a, a minha fotossíntese só vai conseguir chegar nesse nível aqui. Agora, se eu disponibilizo mais luz, né? A minha taxa de fotossíntese, ela vai ser maior, né? Isso é um gráficozinho simples. Beleza. Só que o que é que vai interessar para a gente nesse gráfico aqui? O que vai interessar para a gente é esse pontinho aqui, ó, que é chamado de ponto de compensação fótico. Às vezes vem só essa sigla assim, ó, PCF.
Aí você tem que saber que PCF é ponto de compensação fótico, ou pode vir também como PCL, que é ponto de compensação luminoso, certo? Um dos dois vai aparecer e você tem que saber o que é que ele significa. Esse pontinho significa o seguinte, que a planta está produzindo, por fotossíntese, a mesma quantidade de matéria orgânica que ela utiliza na respiração, certo? Então, ó, o que ela está produzindo, ela está gastando quando chega nesse pontinho aqui, certo? Qual é a interpretação, então, do que acontece para cá do gráfico, né? Quando a planta não está compensando a quantidade que ela gasta com a quantidade que ela produz. Essa planta aqui, ela está morrendo, né? Ó, essa planta, ela está morrendo. Por quê? Porque ela está gastando as suas reservas energéticas e está definhando, né? Vai chegar um momento que vai acabar as reservas dela e ela não vai ter como sustentar a quantidade de gastos que ela tem com a quantidade que ela está produzindo. Imagine o seguinte, que a planta, ela está trabalhando e o salário que ela recebe não dá para pagar as contas dela. Então, ela está ficando o quê? Está ficando mais pobre, né? Ela está ficando tá morrendo. Por quê? Porque ela não está compensando aquilo que ela gasta. Agora, quando vem para cá, ó, a planta ela tá fazendo a tá produzindo mais do que ela gasta, né? Ela gasta esse tanto aqui, e aqui ela está produzindo mais do que ela gasta. Como ela está produzindo mais do que ela gasta, então ela está criando glicose a mais do que ela está consumindo. Então, vai poder guardar essa glicose aqui. Ela vai poder guardar e ela está ficando rica, né? Ela vai crescer, ela vai utilizar essa glicose para ela aumentar de tamanho, ela vai utilizar essa glicose para um momento em que a taxa de fotossíntese esteja baixa e ela vai poder utilizar essas reservas. Então, esse ponto de compensação fótico aqui é o que você deve saber o significado dele, né? O significado dele é que a planta está produzindo tudo aquilo que ela está consumindo. Acima do ponto de compensação fótico, a gente vai ter uma planta em superávit de glicose, né? Ela está fazendo um superávit energético, ela está tendo mais do que ela precisa. Abaixo do ponto de compensação fótico, ela está tendo um déficit energético, ou seja, ela está produzindo menos do que ela consome. Aqui ela morre, aqui ela cresce. Todo mundo entendeu? Esse gráfico aqui. Entendi, professor. É, Entendi. beleza. Então, ó, o primeiro fator que contribui para a taxa de fotossíntese é a iluminação. Tanto menos iluminação como mais iluminação vai fazer com que a planta tenha um déficit ou superávit energético. Outro gráfico que pode cair é um gráfico falando sobre concentração de CO2, né? Concentração de gás carbônico. Pessoal, quando você vê dois parênteses assim, ó, e tiver uma substância dentro, alguma coisa química, está dizendo que isso aqui é a concentração dessa substância. No caso aqui, concentração de CO2 e aqui concentração de oxigênio, certo? Esses parênteses, não, esses colchetes aí, eles significam concentração, certo? Então, ó, uma coisa que também influencia na, na taxa de fotossíntese é a concentração de CO2. Por quê? Porque se eu tenho pouco CO2, a minha taxa de fotossíntese vai ser baixa, né? Eu tenho um CO2 aqui e ela vai uma quantidade de CO2 aqui, só que ela não vai ser o suficiente, né? Ela vai ser pouca, a minha taxa de CO2 vai ser baixa, porque eu tenho pouco, então a minha fotossíntese vai ser pequena, né? A quantidade que eu vou realizar é pouca. Agora, se eu aumento a minha taxa fotossintética, aí sim eu vou aumentar. Aliás, se eu aumentar a minha concentração de CO2, perdão, eu vou aumentar a minha taxa fotossintética. Só que aqui, ó, vai chegar um momento que ela vai ficar estável. Esse momento aqui é o momento em que a quantidade de rubisco, quem lembra que é rubisco? Alguém lembra que é rubisco? Ninguém? Rubisco. Ru. Assim, ó. Ru.
Ó, rubisco é uma enzima que vai colocar o CO2 junto com aquela RubP lá, né? Aquela enzimazinha lá que juntava os dois para entrar no ciclo de Calvin-Benson. Essa rubisca aqui, ela é limitada, né? Tem uma quantidade X dentro da planta. Então, tipo assim, enquanto você está dando CO2, a rubisco está pegando. Você dá 10 CO2, a rubisco pega. Você dá 20, ela pega. Você dá 1.000, ela não tem como segurar 1.000. Então, essa quantidade aqui é o limite de rubisco que a gente tem. Então, ó, esse gráfico, Não ele, entendi não, professor. Você pode repetir de novo? ó, a rubisco é uma enzima, certo? Vamos supor que a rubisco, ela tem a capacidade de segurar, sei lá, 30 CO2, a capacidade dela. Isso aqui é uma suposição, viu? Eu não estou dizendo que ela segura 30 CO2, é só um exemplo. Ela tem a capacidade de segurar 30 CO2. Aí, se você... Esse aqui é o limite da rubisco, certo? Bem aqui, ó, 30. Se você der um CO2, ela vai pegar, né? Aí tá aqui a taxa fotossintética que é de 1, né? Se você der 20, ela vai segurar também, ó. Aí aqui aumentou a taxa fotossintética. Se você der 30, ela também vai segurar os 30. Agora, se você der 40, ela não vai segurar 40, ela vai segurar quanto? Só 30. Por quê? Porque 30 é a capacidade dela. Então, ó, quando chegar no 30, a taxa fotossintética vai ser estável. Por que que ela vai ser estável? Porque a rubisco chegou no limite e ela não vai mais poder incorporar CO2 no ciclo de Calvin-Benson. Entendeu agora? Entendi, professor. Beleza. Sim, Então, ó, entendi também. o segundo fator, depois da iluminação, que contribui para a taxa fotossintética é o gás carbônico, certo? A concentração de gás carbônico. Agora, o último fator que tem aqui, que contribui, é a temperatura. Pessoal, quem lembra da aula de enzimas, viu que lá na aula de enzimas, quanto mais a gente aumenta a temperatura, maior é a taxa enzimática, né? Só que chega um momento em que, se você aumentar muito a temperatura, a taxa das enzimas, né, a taxa de atividade enzimática, ela vai cair. Por quê? Porque as enzimas vão desnaturar, certo? Quando elas desnaturam, é quando elas mudam de forma, elas vão perder o formato original delas, e aí elas não vão conseguir mais fazer as ligações. É por isso que a taxa de fotossíntese vai cair. Esse pontinho aqui, ó, caso a questão lhe pergunte, ela é chamada de ponto ótimo. Nesse ponto aqui, ó, o ponto ótimo é onde vai haver a maior taxa fotossintética em relação à temperatura, né? É uma temperatura ótima, que está aqui mais ou menos entre o 35 e o 36, certo? Então, depois desse ponto aqui, as proteínas e as enzimas que fazem, auxiliam na fotossíntese, né? Elas vão começar a desnaturar e elas não vão mais conseguir fazer as suas ligações corretamente e a taxa de fotossíntese ela vai cair, certo? Então, pessoal, dessa parte aqui de fotossíntese, era isso que eu tinha para falar para vocês. Todo mundo entendeu essa parte de fotossíntese? Eu só não entendi aquela parte do rubisco, professor. Ainda estou pensando sobre ela, estou tentando entender. Tá. Então vamos lá, vamos com calma aqui. Eu vou apagar aqui de novo e a gente faz mais uma vez. Isso aqui. Ó, a rubisco, ela é uma enzima, certo? Sendo uma enzima, ela vai ter uma capacidade de fazer ligações. Vamos lá. Com o que que a rubisco se liga? A rubisco se liga com o gás carbônico. Só que a rubisco, ela tem um limite. Todo mundo tem um limite, né? Você tem um limite de quantidade de coisas que você pode fazer. Vamos supor que você tem a capacidade de fazer 3 atividades ao mesmo tempo. Se eu lhe der 4, você não vai fazer. Concorda comigo? Sim, sim, professor, concordo. Tá. Então, ó, a quantidade de rubisco que tem disponível na nossa plantinha lá, ela vai carregar uma quantidade X de CO2.
certo? Então vamos supor que a gente tenha Rubisco para carregar 30 CO2. A gente tem Rubisco suficiente para carregar 30 CO2. Se eu te der 10 CO2, está abaixo do limite, né? 10 CO2 está abaixo do limite. Então a Rubisco vai lá e processa esses 10 CO2. Aí está aqui a minha taxinha fotossintética com 10 CO2. Se eu der 20 CO2, a Rubisco vai lá e pega os 20, né? Ela diz: ah, 20 eu consigo carregar, massa. Tá aqui a minha taxinha fotossintética com 20. Se eu der 30 CO2, a Rubisco vai lá e diz: ó, também consigo. Com 30 eu consigo. Agora, se eu der 40 CO2, a Rubisco vai pegar os 40? Não. Por quê? Porque ela só consegue pegar 30. Então, ela vai pegar 30 e os outros 10 vão ficar lá solto, certo? Então, ela vai continuar trabalhando como se ela tivesse só 30. Por quê? Porque o limite dela é 30. Ela só consegue trabalhar com 30. Os outros 10 vão ficar lá na folha, né? Ele vai ficar lá paradinho, sem a Rubisco mexer com ele, porque ela não tem mais capacidade para trabalhar com nenhum CO2 a mais. Compreendeu agora, Werther? Compreendi. Beleza. Tipo, aí depois que ela faz, tem processo químico depois que ela elimina, aí precisa absorver de novo, né? Isso, aí ela. Aí, vamos supor. Ela. Peraí, tem alguém tentando entrar aqui. Vamos supor que a Rubisco, ela pegou aqui, e você deu 40 para ela pegou 30. Só que cessou, né? A quantidade de CO2 que estava entrando. A quantidade de CO2 parou de entrar CO2. Então ela vai pegar esses 10 e vai fazer a taxa de fotossíntese. Agora, se continuar entrando mais, ela vai continuar pegando só 30 e o restante vai ficar solto lá na célula sem nenhum problema. Compreendeu? Sim, 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 compreendi, professor. É porque tá meio difícil de desmutar aqui, porque tá travando, né? Ah, sim. Tá. Então, pessoal, esse aqui é o processo de fotossíntese, beleza? Depois eu posso passar esses quadros aqui para vocês. E agora a gente tem aqui um processo chamado de quimiossíntese. O processo de quimiossíntese é um processo que independe da luz. Então eu vou colocar aqui para vocês, ó, independe da luz. Esse processo não vai independe, tá certo? Ele não depende da luz. Esse processo ele vai depender de oxidação de materiais, de substratos minerais, certo? Então, esse processo aqui vai ser dividido em duas partes, certo? A primeira parte, a primeira fase, né, vai ser uma reação de oxidação. Pessoal, se reduzir é dar elétrons, oxidar é perder elétrons, certo? Então, ó, eu vou pegar uma substância, ó, pode ser, ó, H2S é ácido sulfúrico, né? Aqui pode ser ácido carbônico, NH3 é amônia, se eu não me engano. NH3 é amônia, certo? Então, ó, eu vou pegar um substrato mineral que esteja reduzido, né? Ele não pode estar oxidado, senão eu não vou conseguir oxidar ele. Então, eu vou pegar esse daqui e eu vou oxidar. Como é que eu oxido alguma coisa? Eu coloco ele na presença de oxigênio, certo? Precisa de luz? Não precisa de luz, só precisa do oxigênio. Então, eu vou oxidar isso daqui. Quando eu oxidar essa partezinha aqui, essa substância, ele vai liberar para mim duas coisas. A primeira coisa que ele vai liberar é o quê? ATP. ATP que é energia, certo? Eu vou liberar energia. E eu vou liberar também o hidrogênio na verdade, eu vou liberar prótons e elétrons, né? Não, a gente coloca aqui H+, mas é um próton e elétrons. E como eu vou liberar prótons e elétrons, vou pegar esse daqui, que é o NADP, né? Ó, o NAD, deixar claro aqui para vocês, antes da aula de respiração. O NAD, ele é um carregador de elétrons. Não no sentido de que ele carrega da energia, né? Mas de carregar mesmo, segura o elétron e leva ele para outro lugar. Esse NAD aqui,
ele vai se juntar com o hidrogênio protonado que está carregando um elétron. Então, ele vai ser o NADPH com os elétronzinhos, igualzinho lá na fotossíntese. Essa oxidação aqui, ó, ela vai servir para quê? Ela vai servir para produzir energia e ela vai servir para produzir o NADPH. Pessoal, vocês que estudaram fotossíntese ontem, devem lembrar que naquele ciclo de carbono, o que é que a gente usava para fazer a glicose? Utilizava ATP e utilizava NADPH. Então, na quimiossíntese, a gente vai ter o mesmo ciclo de carbonos, o mesmo ciclo de Calvin-Benson que ocorre na fotossíntese, vai ocorrer na quimiossíntese, certo? A única diferença é que a forma como ele consegue o ATP e o NADPH não depende da luz, ele depende da oxidação de outra substância, certo? Então, ele vai oxidar um material e vai gerar energia e NADP. E o ciclo do carbono lá para gerar a glicose é o mesmo ciclo de Calvin-Benson. A diferença da quimiossíntese para a fotossíntese é a dependência da luz. Eu não vou reexplicar esse ciclo aqui, porque foi o mesmo ciclo que eu expliquei na aula passada. Então, a gente demoraria muito tempo para reexplicar ele de novo. Mas esse daqui, ó, é exatamente o mesmo ciclo. Vai ter lá aquela enzima que vai se ligar com outra, com o CO2 e vai formar toda aquele coisinha até formar o pigal, né? Que é aquela substância que vai dar origem à glicose mais para frente. Beleza? A quimiossíntese é bem simples. Só quero que vocês tenham atenção numa coisa. Quando falar de organismos produtores, não deixem de pensar nos organismos que são quimiosintéticos. Geralmente, quando a gente fala de produtores, a gente resume esses organismos aqui a organismos que fazem fotossíntese, mas isso não é verdade. Organismos produtores são aqueles que fazem, que conseguem adquirir seu próprio alimento através de um processo, seja ele fotossintético ou quimiosintético. Mas esses organismos aqui também fazem parte daqueles que colocam energia nos ecossistemas. Alguém ia falar? Professor, Oi. esse processo ocorre em plantas, ocorre? Não, geralmente esse processo de quimiossíntese aqui, ele ocorre em bactérias, certo? Bactérias e outros seres unicelulares. Geralmente isso aqui é seres unicelulares. Quimiossíntese não é comum ocorrer Porque, em planta. tipo, mas por quê? Porque são seres mais simples? Sim, a quantidade de energia gerada aqui nesse processo, ela é um pouco menor do que, do que o comum, né? Então, assim, é também um processo mais difícil de acontecer em um organismo grande, porque ele vai depender da oxidação de um substrato mineral, né? Então, geralmente isso acontece em micro-organismos que vivem em locais onde tem uma grande disponibilidade desses minerais aí. Por exemplo, aqui tem o ácido sulfídrico, né? Que é H2S é sulfídrico. Isso aqui, ó, geralmente ocorre em vulcões, né? Em regiões que tem presença de vulcão, que tem uma grande quantidade de enxofre. Então, esses organismos aí, eles vão utilizar esse ácido para oxidar, gerar energia para poder fazer a sua glicose, certo? Então, é mais comum nesses ambientes aí que são mais inóspitos, né? E também a maioria dos organismos que fazem quimiossíntese são bactérias e micro-organismos que não sejam, tipo, vegetais, né? Que as algas não são vegetais, mas elas fazem o processo semelhante aos vegetais. Todo mundo entendeu? Sim, sim, entendendo. Sim, professor, entendi. Tá, peraí que tem alguém falando aqui no chat. Sim. Beleza, pessoal. Então eu vou passar aqui para o próximo pontinho aqui. Opa, tá aqui em cima. Tá, esse processo aqui é um processo muito legalzinho de ver e eu espero que vocês se deem bem com esse processo. Ele é um dos mais simples.
mas ele é muito útil, porque cai muita questão sobre ele. Então, prestem bastante atenção. Esse processo é chamado de fermentação. Provavelmente vocês já ouviram alguma vez na vida falar de fermentação. No supermercado, a gente tem dois tipos de fermento, né, para vender. Tem o fermento químico e tem o fermento biológico. Esse processo aqui, ele ocorre com fermento biológico, certo? Não ocorre com fermento químico, ocorre com fermento biológico, beleza? O fermento biológico nada mais é do que um fungo unicelular, certo? Esse processo de fermentação também pode ser feito por bactérias. Tá, então nós temos aqui dois processinhos básicos, duas vias básicas de fermentação. A gente vai ter na fermentação um processo chamado de glicólise. E esse processo aqui de glicólise eu quero que vocês prestem bastante atenção, que ele vai aparecer uma segunda vez em outra aula da gente. Na aula de amanhã ele vai aparecer também, se não na aula de hoje, né? A glicólise é um processo muito importante para a realização de atividades metabólicas nesses organismos. Ó, esse glico aqui, ó, é de glicose, certo? Esse glico aqui vem do termo glicose. E esse lise aqui, ó, vem do termo quebra, certo? Então, ó, glicólise é a quebra da glicose. Eu vou quebrar um açúcar, certo? No caso, o açúcar é a glicose, certo? E em que eu vou quebrar a glicose? Eu vou quebrar essa glicose em dois ácidos pirúvicos, tá? Não esqueçam esse nome, ácido pirúvico, certo? Glicose vai ser quebrada em ácido pirúvico, certo? A glicose, ó, ela tem 6 átomos de carbono. Cada ácido pirúvico tem 3 carbonos na sua cadeia, certo? Ó, 6 carbonos, 3 carbonos. 2 vezes 3, 6. Matemática básica, certo? Então, vamos lá. A glicólise, ela é um processo que vai ocorrer para que a gente possa seguir uma das vias, a fermentação alcoólica e a fermentação lática. A fermentação vai iniciar quando eu conseguir quebrar essa molécula aqui. Só que essa molécula é uma molécula muito estável, ela tem uma estabilidade muito grande. Então, como é que eu vou conseguir quebrar essa molécula aqui? Eu vou atacar essa molécula aqui com ADPs, 2 ADPs, certo? Eu vou atacar ela com 2 ADPs e vou transformar essa molécula aqui em 2 ATPs, né? Eu vou converter isso aqui, ó. Eu vou investir, fazer um investimento, vou gastar 2 ATPs. Para quê? Para que eu possa desestabilizar essa molécula, certo? Eu vou desestabilizar ela. Quando eu desestabilizar essa molécula, eu vou atacar ela com o NAD, certo? O que é que o NAD vai fazer? O NAD é um carregador de elétrons. Então, quando eu ataquei ela aqui, que eu deixei ela instável, eu vou roubar elétrons dela. Então, eu tinha 2 NAD, e eu vou ficar com 2 NADH, certo? Vocês vão notar que eu estou colocando NAD e não NADP. NADP ocorre nas plantas, certo? NADP, P de planta. Lembrem disso. Nos animais, o que vai ocorrer é o NAD, certo? NADP nas plantas, NAD nos animais, certo? No animais e fungos, bactérias, NAD. NADP só na planta. Eu vou investir, então, 2 ATPs para desestabilizar a minha molécula de glicose e vou atacar ela com 2 NAD, certo? Então, a partir daqui, eu vou conseguir 2 ácidos pirúvicos. Cada ácido pirúvico tem 3 carbonos na sua cadeia. O ácido pirúvico, pessoal, é metade de uma glicose. 2 ácidos pirúvicos fazem uma glicose, certo? Então, o ácido pirúvico, ele é um composto mais instável, ele tem menos estabilidade do que uma molécula de glicose. Então, eu vou pegar esses ácidos pirúvicos aqui
e vou novamente atacá-los com um NADH, certo? Eu vou doar elétrons para eles e vou tirar aqui do meu NADH, né? E vou voltar a ficar com 2 NAD, certo? Esse ponto aqui é muito importante, porque esse NAD aqui vai ser utilizado para quebrar outra glicose, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, uma fermentação alcoólica. Na fermentação alcoólica, eu vou produzir etanol e vou produzir CO2. É por isso que o pão incha. Quando você faz pão que fermentou, ele vai ficar inchado. Por quê? Porque tem liberação de CO2. O CO2 vai fazer o pão ficar inchado, certo? Então, se ele seguir essa via aqui, ele vai fermentar formando álcool, né? Isso também vai depender da coisa que você está fermentando, né? Normalmente, pode seguir uma dessas vias, a fermentação alcoólica ou a fermentação lática. No caso do amido do pão, né? Ele vai fermentar e formar etanol e CO2. Então, essa parte aqui é importante que você tenha conhecimento, mas o que eu vou falar agora é a parte que é mais cobrada. A parte que é mais cobrada é: para que serve a fermentação alcoólica? Óbvio que vai servir primeiro para quê? Para produção de bebidas. Que tipo de bebida? Bebida alcoólica, certo? Então, ó, cerveja, vinho, até mesmo os destilados, eles são feitos com base na fermentação alcoólica. Outra coisa que a gente faz utilizando fermentação alcoólica, pães e tudo que for derivado de pão, né? Tudo que utilizar a massa de pão. E sim, o pão ele vai ter uma pequena quantidade de álcool na sua massa, certo? Só que o pão que você come, que você compra na padaria já assado, ele não tem mais álcool. Por quê? O álcool já evaporou quando você assou o pão, certo? Então, o pão ele só vai ter álcool enquanto você tiver ele não estiver assado, né? Quando você estiver fazendo a massa, aí ele vai ter uma pequena quantidade de álcool na massa do pão. Mas não dá para ficar bêbado comendo massa de pão e nem comendo pão assado, certo? Porque o pão assado já não vai ter mais álcool. Daí tem a outra via de fermentação, que é a fermentação lática. A fermentação lática, ela vai produzir o ácido lático. O ácido lático é um ácido que vai ser produzido com base na fermentação de principalmente laticínios, certo? Laticínios. E aí, pessoal, esses laticínios aí vão ser os queijos, os iogurtes, o próprio leitezinho fermentado, sabe aquele leitezinho fermentado Yakult que você compra? Pois é, esses daí vão ser feitos com base na via de fermentação lática. Então, ó, o que você tem que entender melhor de fermentação são as aplicações do processo de fermentação, certo? É óbvio que é importante que você saiba também entender o que é que está acontecendo aqui, as reações químicas. Mas, se você fazer uma prova, eu acredito que vocês todos vão querer fazer o Enem aqui, o Enem, ele vai cobrar mais essas aplicações. Então, ele vai te perguntar numa questão, a fermentação alcoólica, qual a importância econômica da fermentação alcoólica? Produção de bebidas, né? As bebidas vão ser vendidas e vai gerar renda. Produção de pães, isso aqui, ó, alimentício. Todo mundo consome pão. Pelo menos alguém na sua casa deve consumir pão. Se você não come, alguém come. Fermentação lática também a importância econômica. Produção de laticínios. Todo mundo, pelo menos alguém na sua casa também deve comer queijo, iogurte, leite fermentado, alguma coisa assim do tipo. Então, essas duas vias aqui são muito importantes. E tem mais uma observação. Essa daqui é para as pessoas que gostam de educação física. O que é que acontece? Quando você está correndo, tá fazendo exercício, né? Às vezes acontece da sua perna dar uma travada, né? E aí o músculo para de mexer, né? Dá uma contraída violenta.
Essa contraída violenta aí, ela é chamada de quê? Cãibra. Quem aqui já teve cãibra? Já tive. Pois é, o que é a cãibra? Pessoal, a cãibra é a produção de ácido lático pelo seu músculo. Professor, como é que isso acontece? Acontece o seguinte, quando você está fazendo exercício, né, a sua respiração fica mais ofegante. Só que pode acontecer o seguinte, a sua respiração, ela não vai estar fornecendo oxigênio suficiente para o seu músculo. E aí o seu músculo não vai conseguir fazer a respiração celular aeróbica, que é na presença de oxigênio. Por quê? Porque não tem oxigênio suficiente. Então, o seu músculo ele vai começar a quebrar a glicose na ausência de oxigênio, num processo anaeróbico. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai produzir, em vez dele produzir energia, né? Em vez dele produzir o ATP, o gás carbônico e a água, ele vai produzir o quê? Ácido lático. O que acontece com o seu músculo com ácido? Ele vai dar uma travada. Então, aquela travada que você sente quando você está fazendo exercício e sente cãibra, é decorrente da produção de ácido lático pelo seu músculo, fazendo o quê? Fazendo uma respiração anaeróbica, né? Que a gente vai conhecer como fermentação lática. Beleza? Então, toda vez que você tiver uma cãibra agora, você vai lembrar que é porque você não respirou direito e teve um probleminha aí na produção na quebra da glicose e você produziu ácido lático no seu músculo, certo? Todo mundo compreende esse processo? Sim, professor. Deu uma Sim, professor. cortada aí. Tá, todo mundo Professor, só uma compreendeu? dúvida. Oi. Esse, esse processo aí de criação da fermentação alcoólica aí do ácido e do ácido lático, eles ocorrem dentro de onde? Uma bactéria, na planta? Ó, o fungo unicelular, né? Geralmente ele faz a fermentação alcoólica, certo? Os fungos unicelulares vão fazer fermentação alcoólica. Se você procurar aí na coisa, no Google, colocar fermento biológico, vai aparecer o nome dele. É Saccharomyces cerevisiae. Ele é um tipo de levedura. Ele geralmente faz fermentação alcoólica. Na fermentação lática, vai ocorrer onde? Vai ocorrer nas bactérias. Sabe qual é o nome das bactérias que fazem a fermentação lática? Elas são bem conhecidas de vocês. São os lactobacilos. Quem aqui já ouviu falar em lactobacilos? Já ouvi falar. Eu já, Eu. professor. Pois é. Então, ó, quem faz a fermentação lática? Os lactobacilos. Fermentação alcoólica normalmente ocorre em fungos unicelulares que a gente vai chamar de leveduras, certo? Leveduras. Opa, não dá para puxar. Tá, levedura, tudo bem. Então a gente vai chamar esse fungo aqui de levedura e essa bactéria aqui que faz a fermentação lática são chamadas de lactobacilos, beleza? Então, pessoal, ó, uma coisa importante que eu quero que vocês lembrem é que quando eu tenho formado aqui o ácido pirúvico, eu vou atacar esse ácido pirúvico com NADH para me recuperar esse NAD aqui, certo? E esse NAD vai voltar para quebrar outra glicose. E é por isso que esse aqui também é um ciclo, né? Eu vou ficar utilizando o NAD aqui e o NADH aqui. Tudo bem? Tudo. Pessoal, eu vou começar a falar sobre isso daqui, só que só que amanhã eu vou dar uma rápida revisãozinha para a gente falar, mas eu quero que vocês prestem atenção agora nisso daqui. Eu vou falar só dessa parte, eu vou deixar a glicólise para amanhã, porque eu estou vendo que já tem mais ou menos 40 minutos de aula e eu sei que vocês estão cansados, então eu entendo o lado de vocês também. Mas amanhã a gente vai terminar esse conteúdo. Então é o seguinte, a gente vai ter aqui na fermentação um tipo de respiração chamada de respiração anaeróbica, porque ocorre na ausência de oxigênio. Aqui no nosso corpo, opa, esse negócio podia travar, né? Aqui no nosso corpo, a gente vai fazer preferencialmente a respiração celular aeróbica. Essa respiração celular aeróbica, ela ocorre na presença de oxigênio, certo? Então, é necessário que haja oxigênio para que ocorra a respiração celular aeróbica.
Tudo bem? Tá. Então, assim, a respiração celular aeróbica, ela vai ocorrer em três etapas. Ela vai ocorrer primeiro na a glicólise, vai ocorrer a glicólise. A segunda etapa que vai ocorrer é o ciclo de Krebs. E a terceira etapa que vai ocorrer é a cadeia transportadora de elétrons, também chamada de CTE ou cadeia respiratória, certo? Um desses três nomes vai aparecer e todos os três estão certos, certo? A respiração celular aeróbica, ela vai ocorrer com o auxílio de uma organela que está lá no nosso corpo. Essa organela é a mitocôndria, certo? A mitocôndria é uma organela responsável pela respiração celular. Quando a gente viu lá na parte de organelas celulares, a gente viu que a mitocôndria fazia a respiração celular. Então, essa respiração celular é esse processo bioquímico aqui que vai gerar energia para a célula, certo? Então, eu quero que vocês aprendam aqui algumas coisas sobre as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas possuem duas membranas. Tem uma membrana mais externa e tem uma membrana mais interna. Essa membrana externa aqui, ela não vai ser muito importante para a gente. A membrana interna, ela vai ser mais importante. A parte de dentro, essa parte aqui, ó, de dentro da membrana interna, essa que eu estou pintando aqui de roxo, ela é chamada de matriz mitocondrial, certo? Matriz mitocondrial. E essas voltinhas aqui, ó, essa voltinha aqui assim, ó, uma voltinha dessa, essa outra voltinha, essa voltinha aqui, ó, elas são chamadas de cristas mitocondriais. Cristas mitocondriais, certo? Então, ó, o que está dentro é chamado de matriz mitocondrial e o que está, essas voltinhas aqui, elas são chamadas de cristas mitocondriais. Se você gosta de geografia ou de física, tem também um exemplo que dá para você comparar. Na física e na geografia tem isso aqui, ó. Na física, isso aqui é um estudo de ondas, e na geografia, é aquela coisa de cadeia de montanhas. Essa parte aqui de cima da montanha é chamada de crista da montanha. Isso aqui é chamado de vale. Isso aqui é crista, isso aqui é o vale. Nas ondas também acontece a mesma coisa. A crista da onda, o vale da onda. A crista da onda, o vale da onda. Aqui nas mitocôndrias são do mesmo jeito. Só que a gente não vai chamar isso aqui de vale, isso aqui também não vai importar para a gente. As cristas mitocondriais, elas são importantes, mais importantes do que os vales mitocondriais, que nem existem. Por quê? A glicólise, ela não vai depender da mitocôndria, certo? A célula também vai fazer a glicólise. Esse mesmo processo aqui, ó. O negócio tá me irritando. A glicólise vai ocorrer também lá na respiração celular aeróbica. O mesmo processo que está ocorrendo aqui vai acontecer nesse lugarzinho aqui. Só que o que é que acontece? Essa glicólise aqui, ela não vai ocorrer dentro da mitocôndria. Ela vai ocorrer onde? Ela vai ocorrer no citoplasma. Então, essa daqui, ó, vai ocorrer no citoplasma da célula. Então, por isso que eu coloquei aqui fora, ó. O 1 ocorre do lado de fora da mitocôndria. Então, ele vai ocorrer no citoplasma. O ciclo de Krebs, ele vai ocorrer aqui, ó, dentro da matriz mitocondrial. E a cadeia transportadora de elétrons, ela vai ocorrer onde? Vai ocorrer nas cristas mitocondriais. Glicólise, citoplasma, ciclo de Krebs, matriz mitocondrial, cadeia transportadora de elétrons, vai ocorrer nas cristas mitocondriais. Certo? Todo mundo compreendeu isso aí? Sim. Sim, Tá, sim. tá certo. Deixa eu só ver se eu tinha deixado uma coisa aqui que era anotado que eu ia falar para vocês. Ah, sim. Eu acho que tá aqui. Não tá mais. Eu tinha anotado essa coisa, não tinha? Eu acho que eu anotei em algum outro lugar e não deixei aqui. Aí vamos voltar aqui para Alguém me cima. tirou, professor. Eu não sei, eu acho que eu caí sozinho. Não sei. Que?
Do nada, assim, meu negócio disse que caiu aqui. Às vezes é Tá. sozinho. Pessoal, Acontece no- eu Vai achei que dormir. eu achei que eu tinha anotado, mas eu não anotei. Tudo bem, amanhã a gente continua, vai dar tudo certo. Então, ó, amanhã a gente vai analisar todos esses processos aqui. Analisar a glicólise, que eu já deixei aqui, porque eu queria ter começado hoje, mas tudo bem. A gente vai falar sobre o ciclo de Krebs e vai falar sobre a cadeia transportadora de elétrons, certo? Pessoal, eu vou postar hoje à noite um vídeo, uma videoaula lá no Plural. Agora é o seguinte, essa videoaula, ela é bem extensa, ela tem a mais ou menos 55 minutos. Mas, se você assistir aquela videoaula, isso aqui vai ficar bem mais fácil de você entender. Você vai pegar bem mais o conteúdo se você assistir essa videoaula. Então, eu vou deixar ela de manhã. Então, de manhã você acorda cedinho, lá pelas 10 da manhã, e aí você assiste o vídeo, certo? Quando você assistir o vídeo lá no Plural, e você vir assistir a aula pela tarde, isso aqui vai estar muito mais simples para você entender. Parece muito difícil, mas na verdade isso aqui não é difícil. É só porque são muitos passos. Então, eu espero vocês amanhã, beleza? Eu vou comer. Beleza. Eita. Então, pessoal, Beleza. eu vou parar aqui a gravação.